Glória a Deus. Sabe, olha para mim. Quem são os conhecidos de Deus? Os nascidos de Deus. Os nascidos de Deus são conhecidos de Deus. Está entendendo? Todos os nascidos de Deus são conhecidos de Deus. Diga-me. São conhecidos de Deus porque eles conhecem a Deus. Mas se o conhecido de Deus desistir da caminhada, voltar para trás, então Deus vai se esquecer de todo o tempo que ele era conhecido dele. E toda a justiça que ele praticou antes. Deus vai se esquecer de tudo. Diga amém. Mas se o nascido de Deus, que é conhecido de Deus, permanecer no caminho, então o próprio Deus diz: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Veja só, Elias teve grandes batalhas, grandes vitórias, porque andou na sujeição e obediência à palavra de Deus. Quando Deus dizia: levanta-te, vai no sítio tal, ele ia. Levanta-te, vai no sítio tal, eu ia. E só saía depois que a palavra do Senhor viesse até ele. A segunda vez veio a palavra do Senhor a Elias, quando ele estava em Serepta: levanta-te e apresenta-te a Acabe, porque eu vou dar chuva na terra. E ele se levantou e veio e voltou para Israel, onde teria se escondido de Acabe. Mas Acabe não lhe fez nada, porque ele estava na obediência a Deus. E Acabe disse: és tu perturbador de Israel? E ele disse: eu não sou perturbador de Israel. Você e o teu povo e a tua mulher, você e os teus feitiços e as feitiçarias da tua mulher estão a perturbar a Israel. Agora congrega todo o povo e os profetas da tua mulher lá no Carmelo, e vai haver desafio. Ouviu? E porque ele estava a fazer o que Deus mandava, então Deus era com ele. Diga-me, mas o dia que ele deixou de fazer o que Deus mandou, fez o que ele queria, então Deus lhe mostrou que sem mim nada podes fazer. E agora estava em desespero, desejando morrer por causa de uma carta de uma prostituta mãe. Diga-me, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Glorifica Jesus. Ouviu? Agora está a dizer: eu quero morrer. E foi ajudado. Foi ajudado. São os momentos difíceis na vida de cada um de nós. Mas tem vezes os momentos difíceis nós é que provocamos. Tem momentos difíceis que nós não provocamos, que é mister, estão traçados, estão estipulados, estão determinados, e que você precisa de passar sem procurar atalhos. Mas há tribulações que nós provocamos. Diga-me. Quando você sai no lugar de Deus, você provoca, procura, arranja tribulações. Mas o Senhor depois vai te ajudar para te voltar no caminho. É como alguém que queria se desviar e depois é endireitado e corrigido com açoites. Ouviu? A correção de Deus é com açoites, porque assim está escrito: Deus repreende aqueles a quem Ele ama e açoita aos que Ele chama de filhos. Sim, com repreensão, com vara, tu voltas na obediência, na sujeição a Deus. Mas quero a repreensão, quero os açoites. As varas trazem dores, aflições nas nossas almas, no nosso corpo. Ainda bem que se a aflição vier para te endireitar, pois como está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aquelas tribulações, aleluia, que você não arranjou, você não provocou, você não semeou, então são aflições, tribulações que são verdadeiras bênçãos, aleluia. Oh, Paulo recebeu um açoite que era um espinho na sua carne, não porque ele foi incrédulo, não porque ele se orgulhou, mas que Deus veio para que não se orgulhasse. Ouviu? Para que não se orgulhasse, isto é, ainda não tinha se orgulhado, e Deus permitiu que um demônio, um mensageiro de Satanás, viesse espancar com uma bofetada a Paulo, e Paulo lhe foi colocado na sua carne um espinho, e 3 vezes orou ao Senhor para que se desviasse dele, e Jesus desceu até ele e disse: Saul, Paulo, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. E Paulo compreendeu uma lição para toda a vida, o que ele não entendia: de hoje em diante eu já não vou me gloriar em nada senão na cruz,
nas minhas aflições, nos desesperos por causa da palavra, nas tristezas, nas aflições, angústias, nas perseguições, em tudo, aleluia, que poder afligir a minha vida por causa da palavra. E isto vai trazer glória a mim, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte, mais forte para o Rei. Diga amém. Então é preciso se levantar para comer, porque muito comprido nos é o caminho. Estamos indo para o céu. A caminhada é longa. Aleluia, só vai terminar quando nós, aleluia, entrarmos além da cortina do tempo. Enquanto estivermos debaixo desse sol, ainda estamos ausentes do Senhor, porque assim está escrito que quando nós estivermos na carne, estamos ausentes do Senhor. E então teremos que viver de fé em fé, sim, não pela vista, mas pela fé. E a fé você não precisa ver, não precisa sentir, não precisa tocar, precisa acreditar no que está escrito. Diga-me, a carne, sim, quando você está na carne, você deve viver a fé. E o dia que a carne tombar e você sair desse corpo mortal, como Paulo disse, ai, quem vai me livrar dessa carne mortal? Então aí você já não precisará viver a fé. Tudo que você trabalhou ontem vai te seguir. Aí é no espírito. Os espíritos não vivem a fé, mas a carne que quer se salvar deve viver pela fé. Por quê? A carne e o sangue não podem experimentar Deus. Bem forte. Oh, aleluia. Bem forte, aleluia. A carne e o sangue não podem entrar na eternidade. Bem forte. Glorifica Jesus. Diga amém. Estão a entender? Então, hoje você vive pela fé. E viver a fé não é como vocês aprenderam no coaching. Viver a fé e crer somente nas bênçãos. Viver a fé é praticar o Evangelho. Viver a fé é viver a cruz, é carregar a cruz, é seguir o Senhor. É isso que Paulo queria dizer. Oh Deus, o meu justo vive pela fé. Não é somente fé que amanhã vou ser abençoado, também sim, mas não é somente isso. E Paulo diz, se a nossa fé consistir somente nas bênçãos desta vida, somos os mais miseráveis. Diga-me, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mas o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Ouvistes? Agora você está vendo esse homem aqui? O homem imbatível, o homem forte, mas ficou fraco. Quanto é que os homens fortes tornam fracos? Quem sabe? O que é que enfraquece o homem? O pecado. Ouviu? As causas da fuga de Elias e de desejar morrer. O pecado enfraquece os homens. Até o homem é muito forte. Quando ele peca, vira neném. Aleluia! Mas enquanto nós estamos na sujeição à palavra de Deus, somos fortes. No demais, irmãos, acrescenta, fortalecei-vos aonde? No Senhor. E quando é que nós nos fortalecemos no Senhor? Quando vivemos a fé. E quando é que nós vivemos a fé? Quando vivemos a obediência à palavra. Diga-me. E assim se tornamos fortes. Nas nossas fraquezas somos fortes. Tiramos fortalezas nas fraquezas. Somos imbatíveis. Somos invencíveis. Porque temos o forte de Jacó ao nosso lado. E ele declarou guerra contra os nossos inimigos. Ele disse, eu serei inimigo dos teus inimigos. Eu vou adiante de ti para endireitar os teus caminhos. Eu vou tocar no lombo dos reis. Eu vou remover os espinhos. Eu vou destruir as fortalezas. Eu vou abrir as portas. E as portas não vão se fechar, nem de dia, nem de noite. Mas quando? Quando não estamos na sujeição à sua palavra. Sem mim nada podeis. Aleluia. E quando é que nós não podemos? Quando não temos Jesus. E quando é que não temos Jesus? Se um dia tivemos, quando nós deixamos-lhe de obedecer. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Diga-me. Agora que Elias obedeceu, veja só, levanta-te e come. Obedeceu em parte, mas em parte não. O que é isso? Comeu um pouco e depois voltou a dormir.
Deus está a falar, deixa de dormir, ele está a dormir. Voltou a dormir. E Deus lhe ajudou ainda mais. Ei, seu bobão, dorminhoco, acorda. Levanta-te. Não é para ficar deitado, não. Coma tudo. Na segunda vez ele disse, muito comprido o teu caminho. Deus estava a dizer, você está a comer pouco? Você está a pensar que vais a 1 quilômetro? Vais caminhar. É uma distância muito longa. Precisas comer mesmo, da verdade. E ele entendeu a gravidade. Entendeu que a coisa não era normal. E assim se levantou e comeu e bebeu. E começou a marchar. E caminhou 40 dias e 40... Sabe o que é caminhar 40 dias e 40 noites? Não é 40 dias e 40 noites. É uma distância muito longa. Do deserto de Bersebas até... Você seguir no mapa vai se encontrar. Fala só, hoje vocês foram ajudados. Fala só, o quê? O IA, Google. Quantos quilômetros tem do deserto de Berseba até o Monte Sinai? Vai encontrar a resposta. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Vai encontrar. Lá nas redes sociais, ou então que estão a acompanhar, já estão a fazer isso. Já estão. Quantos quilômetros de Berseba existe hoje? Esse Berseba está na Judeia. Do deserto de Berseba até Monte Sinai, quantos quilômetros? Vais ver um traço, sei lá quantos quilômetros. E essa distância é que o profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Como assim um homem caminhar 40 dias e 40 noites? E ainda a Bíblia está dizendo, só com a força daquela refeição, não voltou a comer. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Como assim? Uma refeição faz um homem caminhar 40 dias e 40 noites. É assim que acontece quando nós fizemos a vontade de Deus. E essa comida é espiritual. E a caminhada também, claro. Diga amém. Diga aleluia. Você não sabe o quanto você se alimenta na mesa do Senhor. No espírito. Você não sabe o quanto você, ao negligenciar, a obedecer a Deus, ao ser rebelde, ao ser preguiçoso em fazer a vontade de Deus, o quanto você está a perder. Você não sabe o quanto você come o bastante ao fazer o que Deus manda. Por isso muitos estão débeis. Sabe o que a Bíblia diz? Lembra-te onde você caiu. Você que estava forte, estás fraco por quê? Controla só. Faz uma investigação minuciosa da tua caminhada antes. E vais ver, não, desde o dia que eu comecei a comer pouco na mesa do Senhor, desde o dia que eu comecei a assistir pouco às lives, desde o dia que eu comecei a ir pouco para a igreja, desde o dia que eu deixei de ler muito a Bíblia, lia mais um pouco, desde o dia que deixei de orar, desde o dia que deixei de jejuar, desde o dia... A carne começou a voltar, o desejo de se masturbar voltou, desejo de ver pornografia, desejo de ir na balada, desejo de meter as roupas curtas, desejo não sei de pintar os lábios, desejo não sei de... Tudo volta. Tudo que você um dia largou começa a voltar, porque você está se enfraquecendo, porque você já não está a comer o suficiente e agora a caminhada está difícil para você, a cruz está a pesar, você quer mais voltar, como diz uma irmã, mais da além do que daqui, mais daqui do que, como é que é? Mais da além do que da quem? Quer dizer que você está no caminho, mas o outro pé já está fora. Saudade, o saudosismo do passado, as saudades do mundanismo, da prostituição, das mentiras, do álcool, da droga, tudo que um dia te escravizou, já você está a desejar, porque você está fraco. Então você começa a andar não mais com os pés direitos, mas sim todos tortos, e começa a andar como um ébrio, começa, quase que sai e volta no caminho e se concentra, e vai indo, zigue-zague, daqui a pouco saiu do caminho. Aleluia. Bem forte. Ouviu? Se Elias não obedecesse o segundo mandamento, a segunda ordem, sabe o que ia acontecer? Depois que ele comeu a primeira vez, dormiu.
E se ele marchasse, não chegaria no Sinai. Meio a meio, iria que? Desfalecer. E ele ia dizer, já não aguento mais, não aguento mais, estou com sono, a vida, por quê, por que tanto assim, eu sofro muito, viu? Não sou melhor do que os meus pais. Já estava a dizer que Abraão foi melhor que ele. Aplauda o Senhor Jesus. Se for o crente da geração de Emanuel, vai dizer, eu sou Jesus, somos salvos pela graça e misericórdia, não vamos se enganar, não adianta, a carne mesmo não vai conseguir, esquece isso, é pela fé, é graça, todos nós somos pecadores, até no inferno. Diga-me. Mas o homem que comeu e bebeu e bem comido, sem murmurações, sem questionamento. As aflições estão lá, porque ele sabe que são mistérios. E o alvo bem determinado como Paulo. Ele disse, Paulo, não que eu já teria alcançado os meus sonhos, o que eu desejei. Não, mas uma coisa eu sei, esquecendo, aleluia, e tudo que ficou para trás, eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Ouviu? Paulo determinou, o alvo é a salvação da minha alma. Enquanto eu não partir deste mundo, eu não desisto disso. Eu não olharei para trás. O que ficou para trás ficou. Quer os momentos bons e os momentos maus ficaram para trás. Os momentos bons ainda serão lembrados como estímulo para vencer as próximas batalhas. Mas os momentos maus da ruína, do pecado, sim, devem ser colocados no mar de esquecimento e com uma tableta escrita: proibido pescar aqui. Diga amém. Olha o homem como marchou mais que cavalos, correu mais que os cavalos, sem descansar, sem repousar, porque ele estava bem nutrido e vitaminado, comeu bem, até que chegou ao Sinai, sem desespero, sem frustração, sem murmurações, porque estava forte. As pessoas me perguntam assim: qual é o segredo desses 28 anos, agora a caminho de 29, e dos quais 22 mais 2, das batalhas encarnecidas, dos confrontos, da vocação? Qual é o segredo de continuar firme e forte? Sabe qual é o segredo? O segredo é que eu tenho me alimentado bem e não tenho sido negligente. Eu tenho feito o que Ele manda. Isso é se alimentar bem. Mas Ele agora começou a ordenar e a orientar: faça isso, ora X tempo, esconda-te. Eu não estou escondido. Está escondido, não é? Escondido 7 anos. Você está pensando que eu que inventei? Ele que disse: esconda-te. E eu me escondi. Quanto tempo? Depois falarei contigo. Depois veio 7 dias. Cada dia 1 ano. E porque eu faço sempre o que Ele me manda, por isso Ele me ama muito. Não é isso que Jesus falou? Jesus disse: o meu Pai me ama muito, porque eu sempre faço o que Ele me manda. Esse é o segredo. Por isso no fim Ele vai dizer: aqueles que fizeram a obra, em teu nome fizemos isso e aquilo. E Ele vai dizer: nunca vos conheci, por causa dos vossos pecados. Pecar é transgredir a vontade de Deus. Justiça é fazer a vontade de Deus. Diga-me. E assim serás amado do céu.
E aos seus amigos, nenhum bem ele vai negar. Veja que o homem obedeceu, fez o que o Senhor lhe mandou, e ele agora marchou 40 dias e 40 noites na força da mesma refeição.